Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast, o podcast sobre medicina esportiva não voltado apenas para o atleta, mas sim para você, cidadão comum que quer performar na vida, no trabalho, no estudo e no esporte. Aqui a gente movimenta corpos e movimenta mentes com muita dica, resenha, insights sobre medicina esportiva, sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida. Meu nome é Matheus Winkler e eu estou aqui com o meu co-host, Vitor Brito. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, eu estou muito bem, e você? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você em mais um novo episódio, um episódio especial e que trouxemos um convidado com umas características um pouco diferentes que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se envolver com esse episódio justamente por essa principal característica, que é a psiquiatria do esporte. Então, quero apresentar a todos vocês Pedro Agrelli, psiquiatra do esporte. Bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Boa tarde para vocês também. É uma honra estar com vocês, né? A gente já se conhece faz um tempo, né? Temos trabalhado juntos, né? Lá na Paulista, na Unifesp. E é muito bom estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, né? De conhecimento sobre saúde mental, esporte, né? E como as duas áreas aí estão muito interligadas, né? Como tem muito assunto pra gente falar disso. Muito obrigado. Cara, eu vou fazer um parênteses aqui então para quem tá em casa, para dar um background, porque vocês não sabem o quão interessante é isso daqui. É outro nível, acho que a gente tem que botar os pontos nos is. O Pedro, ele acompanha a gente na Unifesp, no SET, nas quartas-feiras, no Ambulatório de Medicina Esportiva Geral, e ele, desde que ele tá com a gente lá no staff, preceptorando, ajudando, ele contribuiu muito para a gente tocar em assuntos que antes a gente às vezes não conseguia manejar, mexer direito, e assim, mudou, está nos ensinando muito, justamente por causa desse campo que é psiquiatria do esporte. E para a gente aqui, a gente é enviesado, a gente sabe o que é esse campo da psiquiatria esportiva e o que está acontecendo nessa área. Mas, Pedro, por favor, aí, educa nosso público e fala um pouquinho sobre o que é psiquiatria esportiva, que eu tenho certeza que eles vão achar irado demais. Não, legal. É um ponto muito bom você ter trazido, né? Porque acho que é muito difícil alguém ouvir falar, poxa, um psiquiatra do esporte, né? Psiquiatria do esporte não é uma especialidade que ainda exista, né, regulamentada no Brasil. Não temos um R4, um curso específico para isso. Mas no exterior a gente já tem sociedades internacionais ligadas à psiquiatria do esporte, né, e já tem uma especialização de psiquiatras voltada para melhorar o preparo de atletas, né, tratar atletas que estão sofrendo com questões de saúde mental, né, buscando aí uma melhora na performance. E, né, a gente fala de psiquiatria do esporte, mas não só o esporte como assunto, né, da psiquiatria, mas também como promoção de saúde mental. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, né, estou acompanhando vocês e está sendo uma jornada incrível aí conseguir juntar essas duas paixões da minha vida, né, saúde mental e esporte. O mais interessante é que no começo, quando o Pedro chegou, nós nos perguntamos sobre a questão de como apareceu tantos pacientes que tinham essa demanda relacionada à saúde mental. E ao mesmo tempo foi a pergunta, talvez nós não abordávamos ou não vinha esse perfil de paciente, chegou junto com o Pedro. E a questão é muito simples, é muito fácil de ser respondida. É lógico que a abordagem, a maneira como o Pedro trouxe essa ideia de como atender dentro da medicina esportiva, e assim como a clínica médica, e trazer a saúde mental para a performance de vida da pessoa, é interessante nós falarmos e pontuarmos em todos os pacientes. Eu queria te perguntar, Pedro, quando você começou a pensar que a psiquiatria poderia ser inserida na medicina esportiva, na medicina do exercício e do esporte? Né, eu sempre tive uma relação muito próxima com o esporte, né? Sou São Paulino, né? Acompanho futebol desde muito cedo, então a gente tem figuras muito importantes na nossa história, né? Crescendo, assistindo nossos atletas favoritos ali, que a gente consegue notar essas questões de saúde mental. Então a gente vê, por exemplo, atletas como Adriano Imperador ali, que acabaram sofrendo muito com depressão, tiveram prejuízos grandes na história, na carreira por causa disso, né? Então a gente convive frequentemente com esses atletas que têm prejuízos aí por conta disso. A Simone Biles aí, poxa, nome internacional, nome gigante, acho que o maior nome da atualidade aí da ginástica, deixou de competir numa Olimpíada por causa disso, então tá gritante, tá na nossa cara o tempo inteiro, né? Como existe essa relação.
E não só, né, na questão do risco de desenvolver algum tipo de transtorno mental no atleta por conta de várias questões, mas também do esporte como promoção de saúde mental. E aí é uma questão muito pessoal que eu vejo como eu melhoro muito na minha vida, nos meus estudos, na minha vida pessoal, na minha vida social, quando eu consigo encaixar uma rotina bem adequada de atividade física, de exercício, né? Então, é daí que vem essa paixão. Cara, acho que um ponto interessante que o Vitor fez a pergunta de quando que tu pensou em introduzir a psiquiatria na medicina esportiva e trabalhar e ir trabalhando e se especializando nesse meio. Mas existe uma outra coisa aí que eu sei que tu percebeu ainda antes, porque a gente já trocou essa ideia, que conceitos que a gente trabalhava na medicina esportiva de bons hábitos, de alimentação, de treino, de benefícios que isso tem para a pessoa comum e não só para o atleta, para outras áreas na vida, né, que acaba passando para várias outras áreas, ajuda a desenvolver uma série de faculdades mentais aí, gerar bem-estar. Tu sempre teve essa visão dentro da psiquiatria. Então, antes de botar a psiquiatria na medicina esportiva, tu já estava botando a medicina esportiva na psiquiatria sem nem saber. E como é que foi esse processo de construção tua? Porque eu sei que dentro da psiquiatria existe uma vertente, às vezes, muito forte de farmacologia, de farmacocinética, e, às vezes, é deixado de lado alguns elementos. Assim, qual que é a tua visão e a tua construção nesse meio? Sim, é muito legal você ter trazido isso, né? A saúde, muitas vezes a gente divide, né? Saúde mental, saúde física, mas no final é tudo saúde, né? O nosso bem-estar como um todo. Então, o que é básico para a saúde do nosso corpo também é básico para a nossa saúde mental. Então, né, trazendo isso que você disse, psiquiatria sempre foi, né, existe aquele preconceito com o psiquiatra, é o médico que passa um monte de remédio, eu vou ficar mal, ele só quer me passar remédio. Não é assim, né? O psiquiatra que conhece a história inteira do paciente, ele conhece os hábitos do paciente, ele sabe o quanto que aquele paciente está dormindo, quanto que ele está comendo, se ele está fazendo atividade física, como que é o ambiente da vida dele, né? E tudo isso está interferindo na saúde mental. Né, o remédio não vai fazer a pessoa comer... Claro, né, tem alguns efeitos aí que o remédio pode induzir, sono, né, e outras questões, mas ele não vai conseguir mudar vários hábitos de uma vez. A gente precisa construir uma base sólida. Uma base sólida precisa de uma série de coisas básicas para o ser humano, né? Sono, alimentação, atividade física, para o bem-estar como um todo. E eu vejo isso na minha prática, né? Pacientes que às vezes chegam falando, nossa, eu não tenho energia, eu acho que eu tô deprimido, eu preciso de alguma coisa para me ajudar com isso. Você explora a rotina da pessoa, ela não tem energia porque ela não tá comendo. Então você ajusta a alimentação, você evita a introdução precoce de alguma medicação, você evita os efeitos colaterais que aquela medicação pode ter. Né? Então você sempre precisa ter esse olhar como um todo. O remédio ele vai agir muito bem quando ele é bem indicado, né? Mas a gente precisa olhar o paciente como um todo, não só como um tomador de comprimidos, eu acredito. Entrando, né, puxando um gancho com relação à medicação, é até muito interessante um assunto que nós conversamos até esses dias sobre a atuação na saúde mental com medicação e sem a medicação. Você acha que seria possível controlar transtornos ou mesmo mudanças de hábitos nas pessoas só com um estilo de vida, ou você acha que é interessante colocar medicação? Só um parênteses, acho que só essa pergunta achei muito boa, mas eu gostaria de saber também, não somente a resposta específica, mas assim, separando em curto, médio e longo prazo. Eu acharia legal de saber. Uhum. Isso é muito legal, tá? Essa questão do curto, médio e longo prazo. Porque às vezes você chega um paciente que está num sofrimento absurdo para você ali. Pô, tô tendo crise de pânico, tô com ataques de pânico frequentes, ansiedade constante, eu não consigo me concentrar, eu não consigo evoluir. Esse paciente que está sofrendo muito, já é indicado você começar com tratamento farmacológico para aliviar aquele sofrimento inicial, enquanto a gente vai conseguindo estruturar a mudança do estilo de vida, dos hábitos dessa pessoa. Porque, né, isso aí entra no longo prazo, no médio e longo prazo. Porque são questões que a gente precisa ir desenvolvendo ao longo do caminho. Se é alguma coisa que a gente vê que consegue segurar um pouco mais, aquele sofrimento não está tão intenso, a gente até pode segurar a introdução de remédio, ver se só a mudança do estilo de vida vai ser necessário. Mas, né, eu sempre tento começar com esse básico de mudar o estilo de vida, né, e quando necessário, usar a medicação. Então, a questão é mais saber quando colocar o remédio sem ter deixado coisa passar antes, né? Porque às vezes também você
coloca um monte de remédio, a pessoa não muda hábitos de vida e aquele quadro vai se perpetuando, porque o remédio ele tem até o que ele pode fazer, ele não vai mudar a tua vida inteira, certo? Ele alivia sintoma, ele vai controlando as coisas, mas para você ter uma melhora global, a gente precisa de tudo, né? Na psiquiatria nunca é só um distúrbio químico, a gente tem o biopsicossocial, né, da medicina como um todo. Eu acredito num tripé da saúde mental, você me corrija se for possível. Então, o que seria o tripé da saúde mental? Primeiro seria uma terapia cognitivo-comportamental, o exercício físico, porque durante o exercício físico é o único momento que você esquece dos seus problemas, seja ele as dificuldades que a pessoa está passando, e a medicação se necessário. É isso? Não é só isso. Eu acho que essas questões são importantes em terapia, né? Quando necessário, quando bem indicado. Exercício físico para mim é mandatório. Se a pessoa tem um transtorno mental onde existe a necessidade de tratamento medicamentoso, aí intervir, né, com medicamento. Essas 3 coisas são importantes na pessoa com transtorno mental, mas não necessariamente na saúde mental como um todo, certo? Então, tenho um problema de saúde mental, tenho um quadro depressivo, a gente avalia, né, a gravidade desse quadro, a qualidade de vida dessa pessoa, todos os hábitos dela e ver onde que o remédio vai ajudar e onde que os hábitos de vida vão ajudar, né, o estilo de vida vai ajudar. Então, é uma coisa, é bastante complexo nesse sentido. Mas esse tripé aí, pensando na pessoa com transtorno, aí faz sentido, né? Medicação, terapia, exercício físico. Aí entrou no meu consultório, tá com quadro depressivo claro, vai sair com as 3 coisas se tiver indicação do medicamento. Eu vejo que pelo que tu tá falando e por coisas que a gente já conversou, tu tem uma visão muito mais complexa disso. Tipo, essas coisas que o Vitor trouxe são alguns dos elementos que tu vê. Enquanto tem também outros elementos que não são plenamente individuais. Transpassam, como por exemplo a relacionamento, rede de apoio, rede de suporte. Existe um monte de outras coisas que têm que ser olhadas para entender a saúde mental daquela pessoa, para conseguir construir isso. E, bom, essas são super importantes no sentido autoconhecimento de si e ter um controle mais agudo, conseguir ter uma autorregulação, mas é um processo, uma construção. Mas só para amarrar aqui, para ver se eu entendi, né? Da pergunta do Vitor. Tu falou então que... O Vitor perguntou se tem situações que só o estilo de vida ajuda, ou se não tem, e se precisa sempre usar a medicação ou não. E o que tu está nos dizendo é assim, a gente tem que ver no longo prazo tudo. No longo prazo sempre a gente vai fazer mudanças nesse estilo de vida, porque só medicação não é o objetivo, é mais para controlar algo agudo ou para manter um caso que seja muito grave, mas casos que são mais leves, você sempre tenta postergar a ideia de medicação, porque às vezes eles respondem a essas mudanças no estilo de vida. Seria isso? Isso, né? Os casos leves, onde a gente percebe que aquele paciente tem capacidade de mudar o estilo de vida dele e fazer essas mudanças necessárias para procurar uma melhora da saúde mental, antes da gente colocar o remédio, a gente vai por esse caminho antes, certo? Agora, temos sintomas suficientes para gerar sofrimento excessivo na vida desse paciente, que está atrapalhando muito ele agora, aí a gente já entra com a medicação, né, vai ajudando ele a passar por esse processo enquanto a gente vai consolidando as mudanças do estilo de vida. Então, tem transtornos mentais que a gente vai precisar tratar com medicamento desde o começo e eventualmente a gente consegue tirar o remédio. Tem pessoas que vão fazer tratamento por muitos anos e depois, eventualmente, talvez consiga tirar o remédio. Tem pessoas que vão usar remédio para o resto da vida, dependendo da condição que ela tem. E é dando normal, nome aos bois aí, para dar nome aos bois. Quais são essas patologias aí que tu fala que o estilo de vida pode tratar? Cara, eu acho que na saúde mental o estilo de vida vai trazer benefício para tudo, para todos eles, para depressão, para ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, né, atividade física, né, trazendo até a aula da semana passada no SET, ela causa alterações fisiológicas no corpo, né? Causa alterações neurobiológicas. Então, vai aumentar uma série de neurotransmissores aí que vão ser benéficos para a gente, aumenta a produção de BDNF, né? Que é o fator de desenvolvimento derivado do cérebro, né? E isso aumenta a neuroplasticidade, vai melhorar a saúde do teu cérebro como um todo, cara. Então, vai melhorar vai ajudar em todo tipo de transtorno mental. Mas pensando no que é mais grave, por exemplo, que a gente precisaria de um tratamento já por quadros depressivos graves,
transtorno bipolar, a gente precisa de tratamento medicamentoso, esquizofrenia precisa de tratamento medicamentoso. Mas aí o que é mais prevalente no atleta, que a gente vê no dia a dia, geralmente acaba sendo ansiedade, depressão, transtornos alimentares. E aí a gente tem que calcular bem o momento certo de entrar com a medicação, ainda mais porque a gente está trabalhando com atletas, né? E aí, dependendo do remédio, vai ter efeito colateral, pode interferir um pouco na performance desse paciente. Então, né, são as duas coisas muito importantes. Para mim, exercício físico para todo mundo, atividade física para todo mundo. Remédio para quem está precisando naquele momento, para ver se a gente consegue tirar depois, mas se precisar tomar também, beleza, né? A longo prazo, pode tomar. Acho que muito legal, ficou melhor agora, né? Esclareceu bem. Uma outra questão que eu gosto de falar é que saúde mental não é só no momento que tem o transtorno, que tem algum traço de doença, né? A gente tem que trabalhar a prevenção. E talvez o exercício físico dentro dessa tríade entre exercício, terapia e medicamento, eu acredito muito que exercício e terapia fazem parte da prevenção da saúde mental, para que essa pessoa não desenvolva problemas. Porque uma coisa é você atuar em cima de algo que está atrapalhando a vida, que ele não consegue performar na vida dele, e a outra coisa, aquela pessoa que vai se preparar para as dificuldades da vida, porque a vida não é sempre uma linha reta. Exatamente. Comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de essas mudanças com a prevenção. Não, isso que você falou é determinante para a gente prevenir qualquer tipo de transtorno mental, né? Para melhorar a prevenção de uma forma geral. Então, a pessoa que passa, ela vai ter uma série de fatores de risco para desenvolver algum tipo de transtorno mental. Quando a gente intervém, né, com atividade física nisso, a gente fornece primeiro habilidades emocionais para essa pessoa, né, fazendo atividade física. Então, por exemplo, a pessoa que começa desde cedo, né, uma criança que curte jogar futebol, que curte jogar basquete, começa a treinar habilidades sociais, né, vai conseguindo treinar como vencer uma frustração. Pô, tive uma derrota num jogo, eu tô pé da vida com isso e eu vou ter que elaborar aquele sofrimento para eu continuar seguindo. Então, o esporte, desde cedo, ele consegue ajudar a gente a desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais para lidar com frustração, né, para a gente conseguir reagir melhor aos gatilhos que poderiam ajudar a fazer a gente desenvolver algum tipo de transtorno mental. Né? E isso, né, na parte psicológica, na parte social, a parte física, neurobiológica também, né? Então, o esporte aumenta a produção de endorfinas, né? Como eu falei ali dos outros neurotransmissores, do BDNF. E então vai melhorar a saúde desse cérebro, certo? E os transtornos mentais, eles têm uma neurobiologia também, né? Não é só, poxa, minhas emoções estão com algum tipo de problema. Não, tem alterações fisiológicas acontecendo no seu cérebro. Então, protegendo o cérebro desde cedo com atividade física, a gente tem um risco muito menor de desenvolver algum tipo de transtorno mental. Cara, eu fiquei pensando até assim, o negócio que tu falou é repertório comportamental que a pessoa desenvolve através do esporte. Porque eu lembro de quando eu estava jogando basquete na escola com os meus amigos ali, né, ensino fundamental, eu lembro que às vezes rolava assim de alguma hora um colega não passou a bola ali para mim, eu sentia que, eu estava livre, eu podia fazer, ele quis passar pro outro que estava marcado, e tu fica, por que tu não passou para mim? E daí tu fica pensando que, será que ele acha que eu não era capaz disso, daquilo? E eu lembro que esses sentimentos incomodavam, e a gente trocava ideia depois, que a gente sempre depois do treino ia tomar Coca-Cola e comer bolacha no mercado do Português, que era ali embaixo da escola. Uhum. E daí era o momento que a gente conversava, eu tava livre aquela hora e tal. E daí o outro falava, mas é que tu tinha fulano que tava ali, não sei o quê. E tu esclarecia a coisa. E isso, cara, se for pensar, é um baita treinamento de uma habilidade para ter repertório para lidar com coisas da vida. É tu dizer, me toca a bola, tu tava marcado, cara, tu tem que melhorar, tu tá errando todas as bandejas, sabe? E aceitar, assim, esse feedback. Isso aí é algo que o esporte traz de maneira muito forte, né? Eu acho legal você comentar de coisas do passado, e eu até essa semana estava conversando com o Pedro sobre questões sobre o tênis. O tênis eu encaro ele como um esporte que você contra você mesmo, porque o adversário ele só vai passar a bola para o seu lado. E ali, a partir daquilo, você vai administrar o ponto da maneira que você acha interessante. Só que o ponto que mais pega para mim é a questão do saque. Durante o tênis, o saque é quando você inicia o ponto,
E é o momento que não tem ninguém e nada te influenciando. Isso porque no tênis não tem plateia gritando, nada, não tem interferência externa. E o controle da mente naquele momento é muito importante. Porque várias vezes eu me peguei errando um saque justamente por pensar, eu vou errar. E eu até questionei o Pedro, e quero que você comente sobre esse assunto aqui, Pedro. Quais são as maneiras, quais são os mecanismos da gente controlar a nossa mente durante esses momentos, tanto na vida quanto dentro do esporte? Aí outra coisa, primeiro começa explicando aí o que é esse... Por que rola isso do eu vou errar e a pessoa erra mesmo, antes de responder a pergunta, só pra gente entender isso daí também. É muito engraçado isso. Cada pessoa tem uma forma muito peculiar, muito individual de lidar com estresse, de lidar com essas situações tensas. E o tênis, ele voltando, né, o assunto especificamente para o Vitor, ele é um jogo muito individual, onde o preparo mental tem que ser absurdo, Então, esses pensamentos, eles acabam vindo de uma forma meio automática na cabeça. A gente não controla o aparecimento deles, né? Eles pipocam ali no momento onde a gente tem algum gatilho específico. Às vezes a gente nem percebe o que aconteceu e faz esse pensamento aparecer e isso pode prejudicar, né? E aí o que o Vitor disse que é importante, saber como regular esses pensamentos na hora que eles aparecem, ter alguma técnica, porque se você não conseguir controlar isso, você começa a desandar. Então veio o pensamento, errei o primeiro saque, aí ela fala, eu errei, eu falei que eu ia errar, eu errei. E aí a cabeça começa a entrar naquele circuito de preocupações infinitos ali e pode degringolar. As técnicas que a gente usa são necessárias para a gente conseguir cortar esses pensamentos. Mas é uma coisa automática, ele vem na cabeça dependendo de como é a nossa personalidade, como que é a tua experiência com o esporte, com aquele momento específico do teu esporte, né? Então, tô indo sacar, eu vou bater um pênalti. E tem muito a ver com o seu preparo mental para aquele momento. Então, o que vai aparecer na sua cabeça a gente não controla, a gente consegue controlar como lidar com aquilo para você conseguir continuar performando bem. Legal. Até entrando no assunto do saque do tênis, todo mundo conhece o Nadal, que ele tem várias maneiras de tentar fazer uma linha de raciocínio que ele tem que sacar. Que ele tira a camiseta do ombro, ele tira o short daquele lugar, limpa o rosto, enfim, são várias maneiras técnicas que ele adquiriu durante a vida. Tem vídeos dele criança fazendo as mesmas manias, e aquilo faz, e ele sempre falou, é uma maneira dele focar naquele momento e não vir em pensamentos ruins. Outros quicam a bola há muito tempo, e eu desenvolvi um meu, que é meio estranho, usar boné, e eu uso ele sempre para trás. Todo mundo fala assim, você tá de boné por quê? Você não tá um sol de 40 graus e você tá com um boné para trás. Eu falo, é justamente para minha saúde mental, que é o momento que eu ajusto o meu boné e aquilo para mim tá tudo certo, agora eu posso sacar. Foi um mecanismo que eu desenvolvi e é individual. Eu até te perguntei, dá dicas pro pessoal. Mas isso cada pessoa vai se desenvolver para que esses pensamentos ruins saiam, né, nesse momento. Isso, exatamente. É uma coisa muito individual, cada pessoa vai ter o seu jeito. É que o Nadal é muito evidente, né, cara? Você vê ele jogando, ele senta no banco entre os games, ele arruma a garrafa exatamente na mesma posição no saibro. A hora que ele vai sacar, ele faz exatamente os mesmos movimentos, arruma o cabelo. Isso é um mecanismo de regulação, né, de autorregulação. Então, justamente nesse momento que ele vai sacar, eu tenho certeza que parece pensamento na cabeça dele de eu vou errar. E é a forma dele conseguir controle sobre aquilo. Eu consigo controlar essa situação. O pensamento veio, gera uma série de inseguranças. A forma dele colocar, eu estou no controle, é ele fazer esses pequenos rituais. E cada pessoa vai ter o seu ritual. É muito interessante, muito individual. Então, a tua estratégia do boné é legal, é muito legal. É a forma de você se regular e ela é física também, né? Então, ajuda você, aquela sensação física no seu cabelo, né? Na sua cabeça do boné se mexendo para aquela exata posição onde você treinou muitas vezes para ter a confiança naquela posição, aquilo vai trazer de novo o teu senso de confiança e conseguir aquietar essa voz aí que está te maltratando. Ô Pedro, mas assim, uma coisa que eu gostaria de entender, uma linha para poder desenhar, quando que esses rituais eles são autorregulatórios e acalmam, e quando que tu cruza a linha para isso se tornar um toque, um negócio que perturba e que daí se torna uma condição sine qua non, assim, algo que eu não vou conseguir performar se eu não tiver fazendo esse ritual. Entendi. É uma linha, às vezes, até difícil de você tracejar, né, dependendo do grau, né, daquele comportamento repetitivo, mas na psiquiatria a gente tem, né, acho que é um critério ali para
quase todos, se não todos os transtornos mentais, presença de sofrimento clinicamente significativo e prejuízo para a vida dessa pessoa. Se ele está performando ali, se ele tá, vou fazer o meu saque, eu tô com medo violento de errar, eu faço isso, e isso ajuda a aliviar aquele pensamento, aquilo consegue me trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor performance no esporte por causa disso, a gente não considera um transtorno. Mas se é uma coisa que a pessoa começa a fazer ali repetitivamente, ele não consegue sair daquele movimento, aquilo começa a trazer sofrimento para ele na vida dele, aí a performance dele começa a cair por causa disso, aí a gente tem um transtorno. Então, para até fazer um link com a pessoa que não é atleta, assim, por exemplo, a pessoa que sai de casa e confere que se trancou a porta uma vez. Isso aí é saudável, é legal. Ela conferiu que trancou a porta, ficou tranquila, beleza. Mas tem a pessoa que confere que trancou a porta 10 vezes e se sair de casa na dúvida se conferiu ou não, vai ficar perturbada com aquilo e vai querer voltar. Então, em um contexto, isso daí pode ser adaptativo, em outro, desadaptativo. Seria a mesma jogada com os rituais do atleta? É a questão da intensidade aí que faz a diferença, né? Então, por exemplo, eu agora, né, eu tava lá no estacionamento, estacionei o meu carro, eu apertei o botão de trancar a porta do meu carro, eu dei uns 10 passos ali, olhei pra trás e falei, deixa eu apertar de novo. Apertei, fechou o carro, aí eu fez barulho e deu, tá, beleza, agora fechou o carro, né? Eu não gastei muito tempo com isso não me trouxe sofrimento, não é uma coisa que me prejudicou, então eu tive o pensamento de, poxa, eu acho que eu não fiz aquele negócio, deixa eu conferir, fiz uma vez. Aquilo, beleza, me regulou ali naquele momento, eu consegui seguir com a minha vida e agora eu tô tranquilo, não tô preocupado se o carro tá aberto ou não. A pessoa que tem o toque, ela fica com aquele pensamento vindo na cabeça o tempo inteiro, é como se ela não conseguisse registrar adequadamente na cabeça dela, pô, eu não fechei o meu carro, ela não consegue registrar, eu fechei o meu carro, então fica na cabeça, mas será que eu fechei, e vai lá, e ela perde muito tempo, ela chega atrasada em compromissos, ela saiu de casa para ir trabalhar, pegou o ônibus, tá no ônibus e vou ter que sair do ônibus, voltar para casa para ver se eu desliguei o gás. Então é uma coisa que gera um prejuízo muito grande na qualidade de vida. No atleta, esses rituais ajudam ele a se regular no jogo, então melhora a capacidade dele ali no jogo, né? A capacidade de lidar com o estresse, de lidar com os pensamentos negativos que vão aparecer naturalmente. E não vai prejudicar ele. O Nadal, por exemplo, se ele passasse 5 minutos, toda vez que ele fosse arrumar o cabelo, arrumar a camiseta, arrumar as garrafinhas dele lá, isso ia atrasar o jogo, ia começar a surgir uma série de críticas e tudo mais. Aí a gente vai começar a ver, poxa, tá tendo alguma coisa de diferente, ele tá tendo algum tipo de sofrimento, porque ele não consegue parar de fazer isso. Pô, não performa se não fizer isso. Exatamente. Pô, até uma pauta agora interessante que eu queria tocar, assim, vocês trouxeram ela de uma forma muito boa. Uma pessoa que tem uma boa saúde mental, digamos assim, a pessoa não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nenhuma condição assim, tem os sofrimentos da vida normal, mas na hora de performar, ela fica nervosa, ela tem ansiedade. É comum uma pessoa sentir isso, né? Ficar ansiosa. Beleza. Então é justamente nesse ponto que eu quero tocar, assim. Tanto para a pessoa, para o atleta, quanto para a pessoa, o cidadão comum. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quando que a saúde mental, assim, ela pode ser uma ferramenta para a pessoa utilizar ali, em vez de um fim maior, mas uma ferramenta para ela usar nesses momentos, porque quem pratica esporte tem aí seus momentos de ansiedade numa competição e tudo mais, e tu conhece várias técnicas de regular isso, mas a gente tem no dia a dia também situações assim, quando a gente vai conversar com o chefe, vai fazer uma proposta para alguém, para o emprego, vai negociar alguma coisa, vai falar em público. Essas ferramentas de autorregulação são similares e tu poderia explicar um pouquinho para a gente o que elas são e como utilizar? Essas ferramentas de autorregulação são muito importantes quando a gente está pensando, né, no atleta, né, mas no dia a dia também. Poxa, a gente fez faculdade de medicina, acho que a maioria de nós apresentamos algum artigo em algum congresso. Eu tenho pavor de falar em público, então, né, quando tinha que apresentar lá um IC, apresentar um artigo, alguma coisa, você já chegava com aquela taquicardia, você já ficava desesperado, né? É uma ansiedade ali social. Tem pessoas que lidam muito fácil com essa situação, tem pessoas que têm muita dificuldade.
E é normal acontecer isso, mas quando que isso vira um problema aí de novo, né? Quando, por exemplo, o atleta vai entrar num jogo, vou competir, vou bater um pênalti, ansiedade vem a milhão e eu não consigo parar, eu não consigo relaxar, isola a bola, não consegue jogar bem, né? Tem essa queda na performance, a partir daí a gente tem o transtorno. Cada pessoa vai responder a uma estratégia diferente de autorregulação. E isso varia muito tanto da estratégia de autorregulação momentânea que ele usa ali antes do evento, mas também do preparo mental dele a longo prazo. Né? Se ele se eu tenho tanta dificuldade de lidar com essa situação, deixa eu procurar um psicólogo do esporte para ele me ajudar, me fazer entender o que eu estou sentindo, que momentos que aquilo vai aparecer, o porquê que eu estou sentindo disso, e aí trabalhando a estratégia mais indicada para ele. Né? Eu não sou psicólogo do esporte, né? Então não tenho conhecimento sobre todas essas técnicas de autorregulação, mas eu vejo as que funcionam muito para mim, por exemplo, técnicas de respiração. Né? É muito legal. Você tem um momento tenso, você está muito ansioso com algum evento que vai acontecer. Antes de começar ele, você pode ir fazendo aí técnicas de respiração a longo prazo, como se fosse respiração que o pessoal usa às vezes em técnicas de mindfulness. Então tem... Vocês querem que eu dê algum exemplo? Dá um exemplo a que eu usei então... A gente já tá fazendo, eu já tô fazendo aqui. Faz e o Vitor vai respirando, eu vou contando a frequência cardíaca dele para ver como é que fica aí. Tem uma técnica que eu gosto muito, que são duas, né, na verdade. Uma para alívio imediato de estresse e uma para você ir se preparando para aquela situação. Então, é uma que eu costumo passar lá para os pacientes do SET até. Tinha um atleta jovem de basquete lá que eu passei para ele melhorou bastante. Que é uma técnica de respiração 4, 7, 8. Então, são 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando a respiração e 8 segundos expirando lentamente. Né? E isso você vai fazendo repetitivamente, né? Até você conseguir a sua autorregulação. Já estou vendo. Até você conseguir fazer essa autorregulação. É muito legal você fazer essa técnica ao longo do dia, não só ali antes do teu momento de performance, seja um atleta, seja a pessoa que vai apresentar alguma coisa, vai dar uma aula, mas você faz isso ao longo do dia, vai treinando essa respiração, porque até nas primeiras vezes que você faz, você fica meio desconfortável, você fala, nossa, mas não tá batendo aqui a respiração, tem hora que eu quero expirar, mas não está na hora ainda. É justamente esse treino que a gente precisa, por isso que precisa fazer várias vezes ao longo do dia. Então, vou pegar 5, 10 minutos de manhã para fazer, 5, 10 minutos para fazer à noite, e aí antes de treinar, antes de jogar, eu faço novamente essa respiração. Isso ajuda você a se regular para entrar menos ansioso. Cara, e qual que é esse lance da respiração, da expiração prolongada? Porque eu já li estudos falando que a expiração prolongada que teria algum benefício aí, como é que é? A expiração prolongada, ela tem uma série de mecanismos fisiológicos ali, eu não vou ter todos os detalhes agora para te falar o porquê, mas ela consegue ajudar a regular um pouco melhor, mas falando mentalmente do aspecto, é como se você estivesse pegando toda aquela ansiedade, aquele excesso de pensamentos e pondo para fora, né? Então, enche o ar, prende, fica controlando a respiração, contando até. Eu gosto de contar nos dedos porque a gente tira até a atenção que está nos pensamentos, que está naquela ansiedade violenta e coloca numa coisa externa, né? Numa coisa exterior. Então vai contando nos dedos ali os segundos e põe para fora. Isso ajuda você a aliviar tudo aquilo, como um mecanismo de exteriorizar esses sentimentos. Mas tem questões fisiológicas aí que também estão associadas que eu não vou conseguir falar agora em detalhes. Legal demais. A gravidade, para mim, é muito importante, o quanto a gente consegue controlar, ou se isso está extrapolando um pouco, talvez a gente não consiga controlar por ter uma gravidade muito maior, né? Então, se for mais leve, talvez essas dicas funcionem muito bem. Mas eu posso trazer um outro exemplo de tenista? Pode, por favor. Novak Djokovic é o número 1 do mundo, um dos maiores ganhadores, se não o maior vencedor do tênis. Ele tem uma frase que é extremamente importante com relação à saúde mental. E para mim, a principal qualidade dele no tênis não é técnica. Por mais que ele tenha ótimos golpes, excelentes golpes. É a parte mental, é a saúde mental dele. O que ele fala? Não é a relação de quantas vezes você tem durante o jogo, porque você vai ter muitos momentos difíceis durante o jogo. É o quanto tempo você fica naquela questão que esteja te influenciando. Então, se ele conseguiu mecanismos para solucionar aquele problema, rapidamente ele tem um jogo bom e tem uma performance. E eu trago isso para a vida. Tem dias ruins e aquele dia ruim pode se tornar uma semana, um mês ruim.
Se você consegue controlar através de mecanismos, através de mudança de estilo de vida, tudo isso que a gente conversou, talvez isso não extrapole para 1, 2 dias. Você consiga solucionar esse problema o mais rápido possível e ter uma performance de vida. Posso consultar? Posso fazer uma consulta aqui, uma pergunta? Tu tocou nesse assunto de resolver rápido ou não. Eu noto que eu tenho um sofrimento às vezes que quando ocorre alguma situação na minha vida que me bagunça, me desorganiza, eu tendo a sofrer bastante com a desorganização súbita. E eu, além de organizar as coisas e tentar resolver, eu fico na minha cabeça retroalimentando a minha raiva quanto àquilo e daqui a pouco eu tô sofrendo por causa da minha raiva com o negócio e já fica um sentimento físico assim em mim que me deixa tenso, eu sinto a tensão no corpo. O que tu recomenda para trabalhar isso, quebrar isso e tipo só resolver o problema que nem o Vitor tá falando, em vez de ficar na bola de neve? Sim, sim. Exatamente o que o Vitor falou. Você ter repertório para conseguir lidar com esse estresse da forma mais adequada e mais rápido possível, né? Então, é normal a gente passar por momentos estressantes na nossa vida, no trabalho, no relacionamento, né? Em uma série de questões diferentes. Então, a gente vai acumulando, né? Vai colocando água no nosso copo, certo? Se a gente vai deixando acumular isso, que nem o Vitor deu o exemplo do Novak Djokovic, se deixar passar um tempão acumulando, vai ter uma hora que vai transbordar. Se toda vez que colocar um pouco você conseguir lidar com essa água, beber ela, jogar ela para fora de alguma forma, você nunca vai deixar o seu copo cheio a ponto de transbordar. Então, por exemplo, se você está passando por esse momento muito difícil, tive um estresse muito grande, ter formas de lidar com ele, repertório para lidar com esse estresse naquele momento, tentar resolver aquilo o mais rápido possível é o ideal, né? Então, eu acho muito legal no processo de terapia, né, um acompanhamento psicológico a longo prazo, o paciente vai trazendo ali, né, nas sessões semanais com o terapeuta, vários problemas que ele passou ali naquela semana, e o psicólogo vai ajudando ele a interpretar o que está acontecendo e os comportamentos dele em cima daquilo, como melhorar e resolver aquela situação. E vai justamente não deixando acumular esse estresse todo. E aí, porque o estresse todo que vai fazer o copo acumulado a longo prazo que vai fazer o copo transbordar. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito de fazer isso. Eu te conheço há algum tempo, eu sei que você tem a tua rotina de exercício físico certinha. E, se você acorda, você não faz ali o seu treino, as coisas ali do jeito de manhã, eu tenho certeza que você fica muito incomodado. Você acumula já uma coisa, certo? E muitas vezes a gente faz isso na nossa rotina, a gente chega estressado, não vou treinar hoje, não tô com saco, quero ficar aqui. Então, você deixa de fazer uma coisa que poderia aliviar o teu estresse, aliviar aquela carga emocional e deixa aquilo acumulado, não elabora, fica colocando coisa para dentro. Então, aí entra a atividade física como uma forma de você aliviar o estresse, de ser a válvula de escape, né, dessas situações. Então, cada pessoa vai ter o seu mecanismo de fazer isso. Esses dias eu tava com muita raiva, eu tinha terapia. E a minha psicóloga falou que eu tava tenso. Daí ela falou, Matheus, vai pra academia e faz aquele exercício que tu gosta de fazer, de ficar jogando uma bola no chão e joga com raiva. E, cara, eu segui a prescrição dela. E eu fui pra academia, peguei uma bola de 10 quilos e fiquei jogando ela no chão 200 vezes. E sentindo a raiva mesmo, passar pelo meu corpo. E, cara, foi tão bom. Eu saí de lá, pareceu, 2 horas de meditação. Exato, é maravilhoso. É a mesma sensação da expiração prolongada. Você tá colocando tudo pra fora. Tá pondo pra fora, né? Exatamente. Outro ponto muito legal da gente conversar, entrando mais ou menos dentro desse assunto, sobre locus de controle interno diante de atletas. Comenta um pouquinho sobre esse assunto, sobre o que você entende sobre isso e a sua percepção sobre... Qual foi a palavra? Locus de controle. Locus de controle. Tanto externo quanto interno, mas dentro desses mecanismos que a gente está falando... Vamos deixar uma enquete até aqui para a galera. A enquete do início vai ser, você sabe o que é locus de controle interno e externo? Sim e não? Só pra gente saber. Só quem chegou no final vai ficar sabendo. Então, essa questão do locus de controle, né, tá muito relacionada à percepção que a pessoa tem sobre como as coisas acontecem na vida dela, né? Então, o locus de controle externo é aquela pessoa que tem um locus de controle externo, é aquela pessoa que vai falar, não, as coisas acontecem porque alguma força maior, as coisas externas estão fazendo esse mal comigo, né? Estão trazendo esse sofrimento, essas dificuldades na minha vida, como se o mundo ditasse como que você tem que se comportar, como você tem que agir.
O locus de controle interno é aquela pessoa que ela é ativa em cima dessas coisas. Então, eu tenho meus objetivos, então eu tenho que fazer e organizar tudo isso daqui na minha vida, no meu treino, na minha rotina, para conseguir conquistar o meu objetivo. Né? Então, trazendo aí pro esporte, o locus de controle interno é muito legal no sentido do atleta entender que ele tem ação sobre o que está acontecendo naquele momento. Né? Então, ele tem a capacidade de treinar, de se alimentar adequadamente, de dormir adequadamente, de seguir uma rotina mais certinha e de lidar com os estresses da vida dele. Ele é o agente da situação, ele não fica à mercê do universo, digamos assim, que é o universo que está prejudicando ele vai se adaptar ao que o universo impõe para ele, entendeu? E um ponto que a gente comentou pouco aqui hoje foi a interferência do sono no controle do locus de controle mesmo e do controle da ansiedade, do estresse momentâneo. Qual que é a importância do sono no estudo? Cara, o sono é uma das bases, né? A gente falou do que é básico no começo. Sono é essencial, não só em questão de descanso, de poxa, tirei minha pestana ali, estou um pouquinho mais recarregado para continuar o dia, mas o sono, além de todos os processos fisiológicos que acontecem ali, de regulação hormonal, né, ele é essencial para a manutenção da saúde mental. Um dos maiores sinais que a gente vê que uma pessoa está começando a entrar num transtorno mental, aí falando de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, é a alteração do ciclo sono-vigília. Então, tanto para mais quanto para menos. O paciente depressivo, né, um dos critérios diagnósticos para diagnóstico de depressão é aumento ou redução do sono. Né? Então, o paciente ele vai ter aquele sono que vai dormir o dia inteiro, que é excessivo, que não faz bem, ou ele vai ter uma insônia violenta. Então, além de ser um sinal de que as coisas não estão indo bem, é essencial a gente manter uma rotina de sono para ter uma qualidade de vida legal. Então, né, tava falando hoje de manhã, dormi muito pouco essas últimas 2, 3 noites, eu tava acabado ontem, aí eu só cheguei em casa, desmaiei, tava mal-humorado, tava estressado, não quis treinar, olha lá, o pecado que é o capital, e isso prejudica muito a gente no nível de manejo de estresse também, né? Então vai aumentando mais coisa, completando mais coisa no nosso copo aí do estresse. Por que eu quis comentar sobre esse assunto? Porque nós falamos sobre mudança de estilo de vida e de saúde mental, mas que o sono, ele interfere diretamente nisso tudo. Porque nós conseguimos planejar o nosso dia se a gente estiver tranquilo e estiver conseguindo separar cada momento para fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. Porque se tiver um controle de estresse que não está adequado, o seu dia é completamente não planejado. Exato. Certo? E o sono é o modulador de tudo isso. O sono, ele modula todas as suas atitudes, todos os seus planejamentos do dia seguinte. Então, o quanto é importante o sono de boa qualidade para que você consiga ter um dia com performance. Cara, eu passei a mudar minha visão de vida e agora hoje eu valorizo muito o sono, embora muitas vezes eu não durma bem, até essa noite eu também tô numa dessas, assim. Mas uma coisa que eu tenho como verdade para mim é que quanto maior for a minha estabilidade interna, maior a minha capacidade de lidar com a instabilidade externa. E por isso que eu passei a focar muito na minha fisiologia, no sentido de que eu quero estar estável fisiologicamente. Eu quero estar bem descansado, eu quero estar bem nutrido e eu quero ter treinado e estar bem hidratado. São coisas que eu quero ter, estabilidade. E claro, dentro disso, emoções se tornam mais fácil de lidar com elas quando está nesse estado. E o mundo fora pode estar uma bagunça, assim, pode estar no meio do caos. Mas se tu tem a estabilidade interna, você lida melhor com a instabilidade externa. Agora, se internamente você está instável em um ambiente que também está instável, aí, cara, aí o negócio se torna um ciclo vicioso, né, e vai degringolando. Então a gente tem que ter muito bem essa balancinha, assim. É aí que você abre a porta para o desenvolvimento de transtornos mentais mesmo. Né? Aí é os fatores de risco, é você não ter repertório, você não estar se sentindo bem com você mesmo, você não ter mecanismos de regulação do teu estresse e o ambiente externo, né, massacrando às vezes a gente. Se você não tem esse controle interno para ajudar você a passar por esse momento, aí você está num risco grande de desenvolver algum tipo de transtorno. E não só olhar para esses momentos difíceis, que estejam externamente instáveis.
Porque a preparação, o que a gente estava comentando sobre prevenção, é justamente para enfrentar esses momentos. Porque durante a vida, se você deixar só para cuidar da sua saúde mental e do seu corpo no momento que está instável, você não está estável para criar mecanismos e para conseguir solucionar aquele problema. Voltando à frase de o período que você está no momento de instabilidade, o quanto ele é longo ou curto, tem relação direta com a prevenção. Se você está preparado para enfrentar, com certeza aquele momento vai ser curto. Exato. Ô Pedrão, falando nesses assuntos assim, a gente sabe que aqui, que nem tu disse, a psiquiatria esportiva não está tão avançada quanto já está nos Estados Unidos, fora. Pode nos contar um pouquinho assim de como que está sendo a mudança no que tu tem lido sobre psiquiatria esportiva fora e como que isso tem atuado em clubes, em times, no alto rendimento? A gente sabe que no Brasil está aumentando, mas que tu também tem estudado bastante coisas de outros lugares aí. O que tu tem para nos contar de legal? Cara, falando de saúde mental como um todo, né, voltada para o esporte, a gente está evoluindo bastante aqui no Brasil no quesito da psicologia do esporte. A gente teve, né, bastante esse assunto levantado aí na época da Copa do Mundo, né, por conta das questões de não querer um psicólogo ali no time para auxiliar. Então o assunto está muito em voga, né? Então, lá fora, pensando nas ligas europeias, nas ligas americanas, eles já têm um programa de saúde mental para cuidar dos atletas. Os maiores times da NBA, da NFL, eles têm uma equipe preparada com psicólogos, psiquiatras também para ajudar quando necessário ali a cuidar dos atletas. Então, está sendo muito bem estruturado tudo isso. Né? Aqui no Brasil, né, a questão da psiquiatria do esporte agora especificamente é uma coisa que ainda está... Não tem levantado muita bola, tá? É bem difícil da gente encontrar alguma coisa nesse sentido, mas a nossa psicologia do esporte tem crescido bastante. É por isso que eu quero estudar isso, né? As coisas ainda estão muito no início para mim dessa jornada, mas tem muita coisa para crescer, cara. Muita coisa para crescer. Tem assuntos, eu vou te cortar aí, tem assuntos que eu e o Vitor, a gente estava falando esses dias, de assuntos que talvez o pessoal não saiba. Mas, por exemplo, a importância que tem essa abordagem na reabilitação de lesões. Eu podia comentar um pouquinho disso? Sim. Nem sei se eu me atravessei no Vitor ali abaixo, ele querer perguntar essa mesma coisa aí que a gente estava trocando ideia disso. A gente tinha pensado sobre o Neymar, né? Por estar passando por um momento de muita dificuldade, ele é muito questionado por ele ser muito famoso e estar diretamente na mídia. E ele teve várias lesões, mas nenhuma comparado a essa. Que uma recuperação de lesão de ligamento cruzado anterior é bem desgastante. E fala um pouco pra gente sobre essa preparação para esses momentos, essas questões individuais de cada atleta. Porque tem estudo que mostra que tem diferença, né? Tem diferença, tem muita diferença dependendo até da personalidade de cada pessoa. A gente vai ter aquele atleta que lesionei, isso daí vocês viram 1 milhão de vezes mais do que eu lá no set. O atleta que lesionou, você vai ver aquela pessoa que é o robozinho, tá? Eu fui no médico, o meu médico do esporte falou que é isso, eu tenho que fazer fisioterapia por tanto tempo, fortalecimento muscular, cirurgia, tanto tempo de acompanhamento, ele vai seguir que nem um robô. Isso aí é muito da característica individual dele, da personalidade dele. Então, essa pessoa, ela não precisa de um acompanhamento psicológico, ela tá tranquila, ela vai indo firme nisso tudo. E a volta para o esporte pode ser mais fácil também. Às vezes, nesse mesmo paciente pode ser um pouco difícil, porque às vezes vem o medo de relesionar, alguma coisa assim, né? Então, a gente precisa cuidar da parte psicológica do nosso paciente desde o começo, porque nem todo mundo é desse jeito. Então, você tem aquele paciente que lesionou e ele já está com a cabeça dele no estado de eu nunca mais vou conseguir treinar, eu nunca mais vou conseguir ser bom no meu esporte, eu não vou evoluir, não vou me recuperar adequadamente. Aí é importante a gente conseguir avaliar esse paciente, ver o porquê dessas questões e como começar a intervir, como motivar ele para melhora. Porque aí, de novo, né, nesse momento ele entra em risco novamente de desenvolver algum quadro mental importante.
E aí, acompanhamento psicológico vai ser necessário para ele entender aquele processo, ensinar para ele que é possível passar por aquela situação, motivar ele a aderir ao tratamento da forma adequada e preparar ele também, uma vez que ele adere a tudo isso, para a volta do esporte, porque a volta do esporte é um momento extremamente ansiogênico, né? Novamente, o jogador de basquete que a gente atendeu lá, ele tinha feito a cirurgia, tinha se recuperado, fez os exames, né? A musculatura dele já estava bem desenvolvida, ele estava apto para voltar, mas ele estava muito inseguro para jogar. Ele achava que qualquer movimento que ele fosse fazer, que ia lembrar o movimento da lesão dele, ele ia se lesionar de novo. Então ele entrava com muito medo para fazer tudo. E isso aumenta o risco de lesão. A insegurança quando você está fazendo movimento no esporte aumenta o risco de lesão. Então, abordar esse atleta, entender ele, educar ele em relação ao processo de reabilitação, ver ele se ele está muito ansioso, qual a intensidade dessa ansiedade, se é necessário um acompanhamento psicológico, dependendo da gravidade do quadro, às vezes, a gente até, às vezes, dependendo, precisa entrar com medicação, se ele desenvolve um transtorno de ansiedade em cima de tudo isso, né? Então, a gente precisa avaliar cada etapa desse processo, o que esse paciente tá sentindo, como que ele está evoluindo, para conseguir trazer ele e manter ele depois na atividade esportiva. Certo? E, poxa, o atleta que se lesionou e não consegue voltar a ter a mesma performance de antes, aí é um risco muito grande. Aí a gente precisa cuidar, ficar em cima, monitorizar a saúde mental dele para ver se ele não vai desenvolver algum transtorno. Tu já falou pra gente alguma vez de exercícios de visualização, de questões de, por exemplo, de conversar com pessoas que já passaram por lesões parecidas e superaram e tal. Que outras dicas tu daria assim, para alguém assim, que tá num contexto de lesão, até pro pessoal ouvindo, para orientar um atleta a tá mais tranquilo quanto a isso, já que ainda não tá tão disseminada essa questão de saúde mental no esporte? Cara, o atleta lesionado, a primeira coisa que ele tem que ser é muito aberto com o médico dele, o médico do esporte que está acompanhando ele, falar o que eu estou sentindo, quais são as minhas inseguranças para a gente conseguir estratificar, porque é muito difícil esse paciente, eu vou procurar um psicólogo do esporte ou algum outro tipo de intervenção mental porque eu estou com medo de me lesionar. Então, converse, seja muito aberto em relação às suas ansiedades, seus anseios com o médico que está te acompanhando, né? Para a gente conseguir levantar a luz sobre o assunto primeiro, né? E outra coisa, né? Uma dica que é muito legal é você acompanhar literalmente atletas que se lesionaram e se recuperaram. Então procura vídeos de atletas que fizeram que passaram por problemas parecidos para te motivar, para você ver que é possível você passar por todo aquele processo, aprender melhor cada etapa do seu processo, não ser só passivo nesse negócio de, poxa, vou fazer aqui o que eu tenho que fazer só porque estão me orientando, mas procurar, o que mais que eu posso fazer para melhorar, né? Conversar com o teu médico, que outra coisinha minúscula que eu posso fazer no meu jogo, no meu dia, que vai ajudar eu melhorar nesse aspecto. E conversar sobre o assunto é o principal, né? Às vezes tem grupos, né? Alguns grupos de atletas às vezes, que se lesionaram antes para ajudar também, conversar com essas pessoas, falar, o processo é difícil, você vai ter tais inseguranças, você vai ficar com medo, e a partir do momento que você consegue pôr para fora, se identificar com o sofrimento de uma pessoa que já está melhor, isso aí é determinante para você acreditar no processo, né? Então, a parte principal é você procurar coisas positivas relacionadas àquilo. Então, eu consigo melhorar, eu consigo fazer isso. E começar, se você está com medo do processo todo, começar com o básico, com as coisas pequenas. Então, o médico falou para comer? Come. Falou para você fazer musculação? Faça a musculação do jeito que ele te orientou, né? Vai nos pequenos passos para você depois entender que você está melhorando e se animando para conseguir levar para frente. Um tema interessante que você comentou sobre a relação do médico do esporte e o atleta é o que a gente passa na prática. Esse ano eu tive a experiência, após você começar a trabalhar com a gente desde o início do ano, a minha relação com a saúde mental é completamente diferente. Eu, dentro da seleção de basquete que eu fui para o campeonato mundial, na Hungria, em junho, se eu não me engano, ao final do campeonato, o treinador veio me agradecer pela questão que eu trabalhava como psicólogo. Ele não me elogiou pelas outras questões sobre controle de lesões, nada. A questão foi
muito obrigado por sua ajuda, muitas vezes como psicólogo. Eu sei que eu tô longe de ser um psicólogo, eu não tenho formação para isso. No entanto, eu consegui olhar para a saúde mental de uma maneira diferente. Isso com a sua ajuda. Desde o começo do ano, eu comecei a ter uma relação com o meu paciente na saúde mental, um enfoque muito maior, e eu vi o quanto traz benefício para os meus pacientes. E no alto rendimento, isso ele é gritante lá dentro. Eles estão num momento completamente de estresse, de dificuldades. Talvez é a chance, a oportunidade da vida para eles performarem. Então, essa atuação do médico do esporte, que a gente fala tanto que é ampla, ela entra muito na saúde mental. É muito legal você ter falado isso, né? Porque é o que eu falo pra vocês. Vocês não precisam ser psiquiatras, vocês não precisam saber psicofarmacologia avançada, mas vocês precisam identificar as coisas e saber ajudar aquele atleta a lidar com aquele momento de estresse momentâneo. Então, né, essa questão de ser o psicólogo deles nas competições vai ser frequente. Porque esse atleta, ele acha muitas vezes que ninguém tá entendendo o que ele tá passando e que ninguém quer ouvir ele, né? Então, ele tem que ser só a maquininha que faz tudo exatamente igual, porque aquele é o trabalho dele e ele não tem direito de sofrer porque ele tem que engolir para fazer o trabalho dele adequadamente. Se você mostra para aquele atleta que você entende ele como ser humano, que ele tem os problemas familiares dele, tem os problemas amorosos dele, não é só aquilo, ele não é só um atleta, todo mundo tem a sua pessoa diferente em vários contextos diferentes. E se você dá porta dá voz para essa pessoa colocar para fora isso, você está justamente pegando o copo que está cheio, tá quase transbordando e dando uma aliviada. Isso é essencial no trabalho de vocês no dia a dia. Muito massa. Pedrão, a gente tocou assim vários assuntos e acho que se a gente fosse seguir eternamente, a gente poderia seguir por muitas horas falando. Eu só queria fechar assim algumas coisas, né? Pontuar para quem está escutando algumas coisas que a gente falou, para as pessoas até refletirem, e porque em cima de cada uma dessas coisas vem um monte de outras discussões. A questão que tu fala de sempre incluir essas abordagens de estilo de vida, de exercício e tudo mais na psiquiatria, a questão de incluir a psiquiatria e a psicologia na medicina esportiva, o quanto isso impacta na recuperação de lesão, na performance, no manejo de estresse, o quanto a saúde mental ela pode ser um fim, por isso que é importante um processo contínuo de acompanhamento com um bom profissional, mas o quanto também existem ferramentas para que ela seja um meio para se lidar com momentos difíceis da vida, seja do atleta, seja da pessoa, e para isso existem profissionais capacitados para entender qual que é a melhor ferramenta para ti, o que te ativa ou não, e essa questão toda de ter um locus de controle. Uma dica que tu deu aqui que eu achei genial, agora todo paciente que tiver alguma lesão, eu vou olhar um exemplo de um atleta fera que teve a mesma lesão e deu certo e falar, cara, assiste o vídeo desse cara. E essa é uma dica que tu deu aqui. Então eu só queria amarrar uns pontos de algumas coisas que tu falou, mas eu queria aproveitar esse momento também para pedir para ti, assim, a gente tem muitas pessoas que têm questões de saúde mental, ansiedade, depressão, um monte de coisa, e querem tratar, querem um acompanhamento com um psiquiatra, e querem alguém que olhe além da medicação, que olhe para o estilo de vida, que olhe para outras coisas. Eu te acompanho, tu tá sempre com a gente, então eu sei que teu trabalho é um trabalho excelente, tu faz algo com o coração, no que tu acredita, e também queria que tu falasse assim, onde que podem te encontrar para te, de repente, serem teus pacientes ou te encaminhar pessoas que querem trabalhar o estilo de vida, e também atletas que estejam precisando, seja um atleta amador ou atleta profissional que esteja precisando de um suporte. Onde que o pessoal pode te encontrar para trocar ideia, para agendar uma consulta, para saber mais? Não, perfeito. Obrigado pelas palavras. É muito bom ouvir isso, né? É um caminho muito novo que eu tô tentando desbravar aí, né? Crescendo com vocês. E é muito bom ouvir esse feedback. Fico feliz de verdade. E, cara, eu ainda tô engateando nas redes sociais, eu tenho um perfil, mas ele é bem pequenininho, mas quem quiser pode me seguir, é @pedroagrelipsic, tá? Aí que se quiser conversar comigo, mandar alguma mensagem, ver se para começar a fazer a consulta, dá pra gente fazer por lá. Aqui em São Paulo eu atendo na clínica FTZ, certo? Então é só procurar FTZ Saúde no Esporte. Vila Clementino, Vila né? Clementino, isso. FTZ Saúde no Esporte lá no Instagram, você consegue encontrar lá para agendar consulta comigo.
E eu atendo também em São José dos Campos, no consultório, no Instituto Labinas, certo? É só procurar também @Instituto Labinas no São José dos Campos São José dos presencial. Campos, isso. E no teu Instagram, pessoal, tem link de agendar a consulta? Ainda não, preciso Ó, organizar pessoal, isso. a partir de agora, quem quiser procurar é Pedro Agrelli Psique e vai ter lá um link de agende a sua consulta, porque a gente vai providenciar isso para ele. Preciso fazer, eu tô engatinhando ainda com a rede social, mas quando eles escutarem já vai evoluir, estar lá. vai crescer, vai ter. crescer. Perfeito. Eu gostaria de finalizar aqui falando que agradecer 2 pessoas que sem elas, eu acho que você não estaria lá com a gente, que é o Vitor, que foi residente junto comigo, e a Cris, Com futura certeza. esposa dele. Né? Com certeza. Que foram pessoas que Ela lutaram, aceitou? lutaram junto comigo para te trazer para a Unifesp e trabalhar junto na medicina esportiva. E hoje, após quase um ano, a gente vê quantos frutos, quantas coisas a gente aprendeu na formação dos residentes. Eu acho que isso é incrível. E agradeço por mim, como pessoa, como um médico do esporte. Eu acredito que eu tenho melhorado muito nas minhas capacidades técnicas de trabalhar em cima da saúde mental. E queria te dar espaço agora no final para dar suas últimas palavras aí. E muito obrigado. Não, eu que agradeço, cara. É bom agradecer também ao Vitor e a Cris, que, cara, o Vitor é um amigão meu já faz muitos anos, é uma pessoa incrível, excepcional. Tucano, famoso Tucano. Famoso Tucano, adoro ele, é uma pessoa incrível. A Cris também me ajudou muito nesse processo de entrar na Unifesp. Eles me ajudaram, né, a fazer o estágio no passado, a conhecer o serviço, né, e mostrar que tem espaço para a saúde mental e que isso é um dos pilares aí da alta performance. E não só da alta performance, mas para a saúde como um todo. E o tanto que eu aprendi trazendo a prática da medicina esportiva para o meu consultório, não como, eu vou te ensinar a ser um atleta de alta performance, mas o básico de você orientar uma alimentação de qualidade para o paciente, você orientar medidas de higiene do sono, como orientar o início de uma atividade física, que muitas vezes o paciente que tem um transtorno mental grave, ele não tem disposição, ele não consegue começar a fazer uma atividade física. Você saber orientar ele para começar a fazer isso é a chave. Você só chegar para um paciente depressivo grave e falar, cara, vai correr 5 km lá, ele vai mandar você catar coquinho. Né? Então, é todo um processo e a visão, o conhecimento de vocês melhorou muito a minha prática como psiquiatra e eu só tenho a agradecer aí pelo espaço, por terem, né, aberto as portas aí e por perceberem aí, eu fico feliz que vocês tenham percebido esse benefício aí na prática de vocês, na melhora do cuidado dos atletas. Fico muito feliz. Legal. O jogo tá só começando, irmão. Agora... Ixi, tem chão, hein? Não, tem muito chão. O jogo tá só muito começando. A gente vai construir ainda muita coisa. A gente vai progredir muito e fazer história aí na medicina esportiva, na psiquiatria esportiva. E a gente espera também que todo mundo aí que está escutando em casa espalhem a mensagem. Agora vocês estão conhecendo um pouquinho mais desse campo fascinante da psiquiatria do esporte. Saibam que isso existe, que saúde mental é essencial. E assim a gente vai educando mais gente, mostrando o que de verdade é essa especialidade, esse campo tão bonito. Se vocês gostaram desse podcast, deixa aí um curtir, comentário, se inscreve no canal do Spotify, do YouTube. Dá uma avaliação de 5 estrelas aí, preferencialmente. E é isso aí, eu acho que de recado eu tinha isso. Vitor, tem mais alguma coisa? Não, é isso, estou contigo em mais uma. Foi sensacional, foi incrível estar aqui nesse episódio. E comentem lá, deem dicas, falem todas as coisas que vocês acharem que a gente pode trazer pessoas novas para cá, deem ideias que a gente está super aberto. Show, até tópicos, né, diferentes, questões que esse podcast é para somar para nossa comunidade aí da medicina esportiva, agora também da psiquiatria esportiva, vai ter nutrição esportiva, é tudo envolvendo o esporte e a performance. Esporte é vida, esporte é saúde, cara, vai ter em tudo, em todas as especialidades. Bom demais. E não se esqueça, recomende e execute. Não deixe de fazer seu exercício. Se você ainda não fez, vá pra rua e faça seu esporte. O exemplo arrasta, isso aí é fato. Exato. O exemplo arrasta. E com essa... finalizamos por aqui. Um abraço. Abraço.